Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo e vocês? Também. Professor, antes da aula começar, eu queria te perguntar um negócio. Vamos lá. Você, por um acaso, já viu esse documentário que tem no Netflix, chama Guerras do Brasil? Já vi. Você recomenda para fixar o conteúdo ou é meio... Olha, eu assisti, eu gostei. Eu acho que tudo é válido, gente. Vocês me fazem umas perguntas que é meio complicado, assim. Eu não sei aonde vocês querem chegar com essa... Falar que, nossa, é a melhor coisa e tal. A melhor coisa é estudar, ler o material. Uhum. Aí, se você já leu e etc., eu acho que vale a pena. Tudo vale a Sim, pena. seria só uma coisa complementar mesmo. Sempre complementar. E assim, se você quer ir além, né, se você quiser ir além, aí tem que ler as críticas, Uhum. tem que fazer, ver se você concorda com a crítica ou não. Porque ontem, por exemplo, eu estava falando aqui, acho que com a Ana, né, estava pedindo, né, mais material e etc. Olha, vale a pena assistir vídeos, né? Igual eu sugeri até vídeos de animação ali, do Dom João Carioca e tudo. Se você assiste, né, você tenha já uma base, aí você vê as críticas. Para você serviu, você absorveu coisas mais importantes, ótimo. Uhum. Tem críticas ali a se fazer? Tem, né? Sempre tem. É um olhar, cada historiador coloca o seu olhar, né, sobre o período. O nosso olhar aqui, o meu, nas aulas, são sempre relacionados ao que caiu no vestibular, o que está saindo de pesquisa, o que eu acho que os vestibulares vão cobrar esse ano, né? Eu tenho esse outro olhar, né? Uhum. Minha preocupação é muito mais desse lado. Eles ali não, eles estão preocupados com o documentário, em ressaltar um pouco mais as questões locais, um pouco mais da mentalidade do que se produziu, mas eles usam documentos, eles usam fontes, e citam as fontes. Isso é importante, né? Quando você está vendo um documentário, quando é um historiador, o cara está falando com você, ele fala, olha, tem essa fonte, tem isso. Então, se na aula você fala para mim, peraí, professor, mas como é que você prova isso? De onde você tirou isso? Eu tenho aqui minhas fontes, né? Eu tenho meus dados. Olha, aqui disse isso, ali disse aquilo, tem esse outro historiador que fala assim, que fala assado, e aí eu construo a minha narrativa. Então, sempre é válido, entendeu? Eu acho que sempre são coisas válidas. Tem que saber filtrar, gente. Para a idade de vocês, pré-vestibular, eu acho que você já tem uma competência crítica muito aguçada já, né? Então, eu não vejo nada assim, não vejam isso e tal. Se a gente tivesse na oitava série, ali, sétimo ano, eu falaria, olha, peraí, eu tenho que ter um cuidado com os alunos, porque se a gente vai assistir junto, eu já faço minhas críticas, minhas colocações, aí eu meio que
deixo no ar, assim, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo e tal. Mas é por aí, se assistiu, ficou com dúvida, pintou, não concordo, concordo, quero construir outro olhar, mas me chama, né? Peraí, Uhum. professor, né? Vamos lá, a gente faz toda essas análises aí. Mas fazer análise já é o passo mais importante, e aí você já compreendeu e está indo além, tá Sim, bom? tá bom. Obrigada. Imagina, meu querido. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bom dia, vamos acordar, vamos sair da cama, vamos pôr o pijama para trabalhar, força na peruca, bota o cachorro para latir, vamos lá, acorda, acorda, toma aquele cafezão, acorda, abre a apostila, vamos lá, vamos lá. Olá, olá quem tá aí, vamos lá, isso aí, bom dia, bom dia. É um silêncio, né, gente? Eu comigo mesmo. Bom dia, Fran. Bom dia. Força na peruca. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me senti o próprio Sansão agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos acordando. Vamos lá, pegando as anotações. Turminha, a gente está chegando num momento aí que tem muita coisa importante que eu acho que os vestibulares vão, igual o ano passado, os principais vestibulares pesaram bastante com relação ao período colonial e eu acho que esse ano vai ter uma mudança muito grande sobre a temática aí de vestibulares e tal, né? Eu, assim, como historiador, não estou falando, o vestibular vai mudar, vai isso, vai aquilo. Isso aí todo ano muda, né? Então, o foco era colonial, agora o foco tinha uma época que era uma galera muito mais da história do presente. Tem uma galera que não gosta de história, tem isso. Então, assim, são chutes, né? Agora, o período que a gente está, que é da independência, aí morte de jornalista, perseguições, levantes, rebeliões e etc. Acho que tem pano para manga, né? Tem coisa para se falar. E está preparado, a gente dá uma olhadinha nisso, debater um pouco quem são esses caras, vai facilitar a nossa caminhada também daí para frente. Agora a gente fala de um Brasil que é independente, né? A gente está falando da proclamação da independência, e quais são os grupos políticos que estão se articulando no Brasil, que vão construir verdadeiros partidos ali, que a gente chama, né? Não partido como a gente conhece hoje e tal, mas são verdadeiros partidos políticos, com interesses próprios, que se unem dentro lá do parlamento, que pressionam o governo por um lado, que pressionam por outro. Isso daí vai mudando, tem uma dinâmica. E a gente precisa acompanhar essa dinâmica, porque se a gente fala do Brasil atual, tem tudo a ver, né? O jogo e as forças políticas que estão se colocando aqui, você abre o jornal, o jogo político que está se colocando, a gente pode pegar qualquer um desses períodos do Brasil independente, desde o início do período republicano, acho que não faltam exemplos, né, para a gente começar a debater bastante isso e olhar bem os interesses, quem são isso, quem são esses grupos, vão facilitar nossa caminhada aí para o segundo reinado. Fora isso, tirar as dúvidas, né? Eu estou aqui também vendo que vocês tiveram, ontem a gente teve um bate-papo aí de dúvidas, etc. Eu também tenho as minhas dúvidas com relação aí à facilidade de vocês em olhar para documentos, em olhar para imagens, olhar para mapas, saber ler, né, textos ali que são um pouco mais concisos, um pouco mais complicados, alguns dizem que são complicados, né, e etc. Às vezes um cara é um baita de um historiador, né, um cara você vê vestibulares ali colocam frases de um cara que é um baita de um estudioso aí, e o cara é conciso, então ele consegue em um parágrafo resumir jogos políticos que a gente fica a aula aqui debatendo, né? Então, numa aula eu preciso esclarecer, olha, esse grupo tem origem tal, eles fizeram isso, colocaram essas ideias, e outros grupos colocaram outras ideias, né? Então, acho que vale a pena por aí. E o momento é mais ou menos esse também, né? Se fosse uma aula presencial, estaria todo mundo aqui mostrando a cara e etc. E eu levantaria dados
né? Assim, colocaria vocês para debater, né? Assim, vocês olharem opiniões e essas opiniões são colocadas entre vocês, me apontam uma direção para seguir na aula. E ao mesmo tempo eu olho para vocês e vejo, vocês compreenderam essa dúvida, vocês têm essa dúvida também. Olha, eu tenho uma dúvida que é parecida com essa, mas eu queria ir para um outro lado. Porque assim, está chegando o momento da gente começar a trabalhar um pouco o lado cultural, está chegando a gente trabalhar um pouco mais o lado artístico, né? Aulas, eu não vejo, na escola vocês têm aula de arte, vocês têm aulas disso, daquilo, o professor de filosofia ele tem um caminhar dele, né? Mostrando a área da ciência, de sociologia também, mas agora sobra para o professor de história focar um pouco nisso. Quem são esses artistas? Por que eles são grandes artistas? Como que a gente olha para aquele quadro? Como que a gente coloca isso num vestibular e por que que isso é cobrado, né? Porque interpretar esses novos dados são importantes, né? Eu estou aqui estudando muito sobre essa tal da pandemia, que não é uma área minha, né? Da área da medicina, da enfermagem, da botânica, biologia, da biogenética e etc. E são coisas, são novos dados ali que estão interferindo até nos estudos históricos, da arqueologia, da paleontologia, e por aí vai, né? São coisas interessantes. Para vestibular, é um manancial de novidades, né? Poxa, tem vestibular há quantos anos? Né? Décadas. Então, eu preciso criar uma questão nova. Então, quais são as questões novas? Quais são as preocupações de vocês, alunos? O que, que vocês estão mais preocupados na vida de vocês ali, que a gente consegue mostrar, peraí, essa é a direção, esse é o caminho para vocês. Então, eu quero começar a abrir mais debates nas aulas, certo? Eu quero colocar vocês falando mais entre vocês, eu quero que vocês percebam, porque vocês estão aí na mesma idade, mais ou menos, vocês têm a mesma formação, vocês chegaram mais ou menos a um entendimento, e eu não sei se às vezes eu aprofundo demais ou se eu vou passando rápido, só citando coisas, né? É complicado, eu tenho que selecionar coisas que eu acho que é importante, que é para a gente ter na nossa aula, já é um espaço reduzido, uma vez por semana aqui, então não dá para ficar fazendo grandes debates, mas eu acho que é importante. Tá? Então, eu queria começar aqui a falar Brasil independente, olha só. Se a gente for falar de um Brasil independente, né, o que significa a palavra ser independente? Né? O que a gente vem na cabeça? Né? Todo ano, né, a população comemora aí a independência, feriado, aqui em São Paulo, 7 de setembro, na Bahia, 2 de julho, e etc., por conta da Bahia ser até no ano seguinte, 2 de julho de 1823. Mas por quê? Né? Que independência do Brasil é essa? Né? O que forma uma independência do Brasil? Né? Ou seja, a montagem de um Estado que é nacional a partir de 1822, na verdade, vem de antes. Né? Existem resquícios que a gente estudou antes, com Dom João vindo para cá, ideias antes. A convocação, como eu estava falando ontem com vocês aqui no plantão, né? Tudo bem para quem não estava, eu estava falando que a convocação de uma Assembleia Constituinte foi até mesmo antes do Dom João, né, ter morrido lá em Portugal, ido para Portugal e etc. Então, a gente tem debates aqui no Brasil sobre possíveis projetos para esse Brasil. Esses grupos, portanto, políticos que se colocam aqui no Brasil, eles tiveram oportunidades de expor em assembleias, né, em documentos, em obras, as suas posições. Então, naquele período da história do Brasil, quais foram esses diferentes projetos que eram pensados ali por esses grupos? Será que a gente é possível pensar em outro projeto no Brasil na atualidade? Né? Essa é a questão. Então, o que seria importante para o Brasil hoje? O que seria transformaria o Brasil em um Brasil independente? O Brasil é independente? A gente fala, o Brasil era independente e aí foi dependente da Inglaterra. Aí hoje, o Brasil, para vocês, é um país independente, toma todas as suas decisões sem interferências de outros países? O Brasil é um país completamente alienado do planeta e toma suas decisões sozinho, né? Aí o Brasil está submetido ou alinhado, né, a algumas decisões ou vive um jogo político de forças políticas internacionais. Como é que a gente se vê aí? Como é que vocês se veem nesse momento aí, gente?
Vamos lá, vamos acordar aí, botar o pijama para funcionar e conversa comigo aqui, vai, por favor. Alô, 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 Olá, alô. prof. E não, o Brasil não está independente. A gente está mais dependente dos Estados Unidos, eu diria, com esse novo Por, presidente. por que você colocaria isso, Ana? Se a gente parar para pensar que o presidente está se baseando em um monte de coisa para as decisões dele, isso não é ser independente. Mas não baseando, tipo, aqui, mas sim fora. Você Ai, eu não consegue consigo dar, explicar. Deixa eu ver. você consegue usar exemplos ou ver coisas que estão ocorrendo fora, ou imposições de fora, ou atitudes do presidente que mostram isso? E afinal, o Brasil, ele é só o que o presidente faz? Você percebe? Eu sempre vou agora colocando, quando vocês colocam uma questão, eu vou enfiando o dedo na ferida, assim, peraí, mas tem mais coisa que isso? Tem ali, tem ali. É esse caminho que eu quero fazer com vocês, porque assim a gente consegue construir argumentos, entendeu? A Para dependência comercial conta que a gente tem? conta, o papel econômico, o jogo econômico é importantíssimo, não é? A gente está vendo uma grande briga internacional entre duas novas grandes potências, ou três grandes potências aí, mas diretamente relacionado ao Brasil, a gente está falando das influências dos Estados Unidos e China, certo? E está tendo uma Professor, briga. Oi. é, então, agora que você falou da relação comercial entre Estados Unidos e China, tipo, eu vejo que não é um problema de hoje, essa falta de dependência, sabe? Eu acho que ela já é bem antiga. E, tipo, o fato de ter essa divisão meio que condiciona algumas ações do Brasil, tipo, dependendo de qual posicionamento, tanto econômico e político, sabe? Eu não sei se deu para entender muito bem o que quis dizer. Deu para entender, mas e aí? Porque às vezes o cara está fazendo. Professor, posso dar um exemplo? Pode, Tem um deve. negócio da Huawei, por exemplo. É que eu não sei como tá o quadro agora. É que, tipo, meio que era uma polêmica, né? Eu não sei se ainda continua. Mas, tipo, a gente não tem tipo, a gente tem até dependência de poder, quer dizer, independência de poder aceitar ou não a entrada da Huawei. Só que vai ter consequências, sabe? Do mundo ocidental, sabe? Eu vejo assim. Então, tipo, a gente tem independência, porém, essa independência, ela gera consequências em vários cenários. Quais cenários? Vamos lá. Porque isso daí vai além só da dependência econômica, né? Você está Uhum. colocando questões da liberdade, né? Do controle maior do Estado, do mundo que a gente está vivendo com relação a Big Data aí, né? Que se fala com relação a esses dados. A Ana estava colocando, então, portanto, que, nossa, professor, quer dizer que se existe, então, uma relação econômica com a China, eu sou a China um dos maiores compradores de produtos brasileiros, o Brasil é exportador aí de produtos para a China, sejam eles produtos primários ou outros tipos de produtos. Se a China rompe relações com o Brasil precisa procurar um novo mercado para vender esses tais produtos, porque o Brasil vai ficar sem receita, né? Então a gente vê isso. O do grande debate que teve no começo da pandemia e está rolando até agora é com relação à crise econômica. Alguns aí falam de uma catástrofe que vem pela frente, alguns falam que isso e aquilo, a gente não sabe do futuro, a gente sabe do agora, né? De desemprego, né? Então, quais são as coisas que estão atreladas a isso? Então, se as pessoas são demitidas da empresa, não recebem salário, se não recebem salário, não consomem, né? Aí a gente vive um impasse, a economia trava, aquela fábrica que demitiu para poder conseguir sobreviver e produzir e vender não vai conseguir vender. E aí Uhum. o preço que ela teve para produzir, né, e construir os seus produtos, na hora que chega no mercado, o preço do produto vai cair porque não tem comprador. Então a oferta vai ser muito maior do que a demanda. Então a gente vai prorrogando uma crise aí a longo prazo. Por outro lado, a gente vê investidores que estão ali renovando inovações no mercado, por exemplo, da internet, da entrega de produtos. A gente viu o Uber aí que surgiu nos últimos tempos, compartilhamento de carros.
a internet agora com a educação, a gente vê uma renovação em certos caminhos. Eu só peço para vocês tomarem cuidados, porque às vezes tem uma galera aí que prega assim, o fim do mundo, ou então o início de um novo mundo, né? E na verdade a gente continua. O que eu quero colocar é o seguinte: o Uber veio para ficar. Olha o Uber aí passando por uma crise sem precedente, todo mundo trancado em casa e teve que se reinventar e fazer até entrega de produtos. Então, assim, a internet vai resolver o problema da educação. Não vai, né? Ela vai ajudar. Então, são ferramentas que se complementam. Mas nada substitui o homem ali presencial, a conversa tete a tete, você olhar no olho e tal. Nada disso faz, né, com que, assim, esses exageros que se apresentam, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu falo com um pessoal mais da área de educação, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele fala: esse discurso aí, desde que eu comecei a dar aula, ou seja, inventaram um negócio que era uns projetores de slides, que vocês nem viram isso na geração de vocês. Era uma maquininha que se colocava uns slidezinhos pequenininhos, projetava na parede, no meio da aula. Aquilo lá era revolucionário, que as aulas seriam agora por slides. E olha onde a gente está, né? A internet, agora lousa digital, e a gente vê que a dúvida do processo cognitivo, do processo da gente entender o que é história, estudar a história, é o mesmo do ser humano. A dificuldade é a mesma. Se tivesse internet lá com Platão, lá na Grécia Antiga, acho que as dúvidas eram as mesmas, as necessidades eram as mesmas, né, sendo colocadas ali. Diga, Sarinha. Eu acho que voltando um pouco na discussão, eu acredito que o Brasil tenha se isolado muito do resto do planeta em várias questões, né? Desde o primeiro dia do governo do Bolsonaro, ele tem criado crises com outros países muito chatas, com a própria China, com a França, com o Egito, com umas declarações completamente sem noção, se afastando da China para se aliar mais aos Estados Unidos, que realmente não estão, eles não veem o Brasil como um parceiro ideológico, mas sim como uma forma de lucrar mais, de poder colocar os produtos deles aqui dentro. É muito triste, porque as pessoas, não sei quem votou no Bolsonaro, parece que acredita que essa é a melhor forma mesmo da gente melhorar nossa economia e tudo, mas eu acho que é um grande erro isso, né? Você colocar, por exemplo, toda a sua produção científica na mão de outro país é muito grave, né? A gente vê aí o que acontece quando você faz isso agora. Nós ficamos totalmente dependentes da Coreia do Sul para comprar os respiradores e eles demoraram semanas a mais do que o prazo para entregar. E eles não deram nenhuma explicação do porquê, assim, a gente só teve que esperar até o dia que eles quiseram mandar, sabe? E há pouco tempo o Brasil estava querendo vender, né, a Embraer, né, a preço de banana, estava querendo vender a base de lançamentos lá, de foguete, e a gente vai ficando cada vez sem mais a nossa própria tecnologia, né? E isso causa um desânimo muito grande. Por exemplo, acho que para todo mundo que está estudando hoje em dia, parece que meio que não vale a pena você estudar, porque não tem nada que você possa fazer aqui no Brasil que use ciência de verdade, sabe? Parece que tudo é vendido, e se você quiser de fato ser uma pessoa que pesquisa e cria novas coisas, parece que você fica refém de ir para outros países, porque aqui no Brasil isso não é Valorizado. valorizado, incentivado de qualquer forma. Sarinha, só antes de... Não sei se você quiser colocar mais alguma coisa. Não, falei demais já. Não, tá ótimo. É isso mesmo. O espaço é aberto, até para colocar opiniões. O que eu posso dizer, assim, são governos vão e vêm, né? São ondas. Sim. A ciência permanece na humanidade, etc.
com incentivo ou sem incentivo. Às vezes, né, existem esses projetos para dar desânimo mesmo na galera. Né? Fala, meu, dá desânimo. Ou seja, você vê que é um governo totalmente que não acredita nessa área, nessa linha, e aí tem os porquês, né, de ser assim. A gente faz um passado. Mas a ideia não é falar sobre o governo, a ideia é falar sobre... Então, Sara, o que seria ser independente? Ser independente, completamente independente, os Estados Unidos é totalmente independente, o Brasil é completamente independente. Você percebe? Se ser independente, você misturou duas questões que eu acho que é importante a gente saber separar. Por exemplo, existe um projeto neste governo atual que é um projeto neoliberal, que a gente fala. Cada vez mais a menor interferência do Estado, cada vez mais privatização, privatizações e etc., um livre mercado e por aí vai. Deus me livre. E por aí vai, a gente significa, por exemplo, essas ideias que você colocou, como da Embraer e tal. Existem ideias, né, de neoliberalismo que são produtivas, aí são ideias boas que, olha, ter uma liberdade de mercado facilita tanto que a própria China, que é comunista, que controla tudo, tem a sua liberdade comercial pontuais ali, né, Xangai, etc. e tal. São questões debatidas aí hoje em dia. Agora, você, por exemplo, privatizar, né, a ciência e delegar a outro Estado a ciência, a produção científica, a gente está misturando dois itens. Uma coisa é você ter que falar que a Coreia vai investir na ciência e ela vai produzir uma vacina ou um aparelho aí respirador. E aí, quando acaba a parte da ciência, são duas coisas diferentes, porque fora da ciência vem a parte econômica. Quem vai transportar isso? Quem vai vender isso? Qual é o imposto que vai ser cobrado por isso? Entre outros grupos, não os cientistas apenas. O cientista vai estar sentado lá produzindo mais respirador. Olha, eu fiz esse. A minha ideia agora é produzir um melhor ainda, cada vez mais barato, cada vez, sei lá, melhor e por aí vai. Agora, o cara que está transportando, ele está querendo lucrar, aí tem o governo que vai cobrar imposto, tem isso. Então, você falou, será que então ser independente é você ter o desenvolvimento científico autônomo, cada vez mais atrelado à comunidade científica internacional, etc. Vocês que estão aí pensando na área médica, bom, eu tenho alguns parentes que são dessa área, etc. Não, a galera, você fala assim, você fala disso, eles falam, cara, eu tenho um plantão lá de 24 horas, 48 horas, quando eu li um jornal aqui, cara, eu só lembro do governo nessa hora, ou quando está faltando insumos lá no hospital. Pô, o governo, putz, está faltando. Era o dever do cara cumprir com o trabalho dele, assim como eu cumpro com o meu. Né? Igual eu agora, estou na aula aqui, eu não estou acompanhando lá o governo, a votação na Câmara, isso tudo. A gente está preocupado aqui em entender conceitos, como eu estou colocando, por exemplo, sobre a independência. Você percebe que para você ser um país independente, então, portanto, não é só ter um Estado que se vendeu tudo, privatizou tudo, ou ter um Estado totalmente interventor. Ser independente significa você conseguir ter autonomia sobre as decisões que levam às necessidades do seu próprio povo. Ou seja, independente do que coloca os Estados Unidos, independente do que a China coloca, a Coreia, a França, etc., o que, né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro faz, representa solucionar as necessidades do próprio povo. Então, ele conhece muito bem o seu próprio Estado, o seu próprio povo e as necessidades do seu próprio povo. Como é que a gente vai falar agora do Brasil, né, numa sociedade que tem aí quase metade da população sem acesso às questões sanitárias básicas, né? Questões aí de higiene, a gente fala de água, de saneamento básico, como esgoto, como acesso a tudo isso. A gente está falando de um país, ao mesmo tempo, peraí, então vamos levar esgoto a 100% da população? Não, nem 100% da população quer também ter esgoto. Tem uma galera que é indígena, que é quilombola, que é tudo isso. Mas nas cidades precisam ter. Né? Olha só, a gente vive aí epidemias de dengue, epidemias aí de chikungunya, né? Zika vírus, etc. Então, toma cuidado só, Sara, fechando sua colocação, que eu achei muito boa,
A gente não pode misturar as coisas. Não é porque um grupo que está agora no poder ele não tem um incentivo à ciência que vai acabar com a ciência. Não vai ter tanto incentivo como teve anteriormente. Para nós que vamos para essa área, que trabalhamos com essa área, chega a dar até um certo, nossa, putz, que chato isso, dá um desânimo e tal. Mas ao contrário, para quem é da área, sempre vai ser uma permanente luta, né, constante sobre tudo isso. Eu lembro, vou dar o último exemplo e abrir para mais debates, aí que eu quero seguir na aula. Eu lembro, há um bom tempo atrás, professor, então você vai falar do governo que o Lula, a Dilma, teve uma grande expansão da educação. Teve, mas teve críticas também naquele momento. Teve a época lá do Lula, da Dilma, que teve o descobrimento lá do pré-sal no Brasil. E naquela época foi votado no Congresso, e não foi o governo que fez isso, né, o governo da Presidência da República, foi um governo como um todo, o Poder Legislativo, o Supremo, foi votado se o dinheiro do pré-sal ele ia para a educação ou não ia. E toda essa grana aí do pré-sal, 10% aí do pré-sal, iria para a educação. Seria uma revolução na educação. Grana nunca vista antes na história do Brasil investida em educação. Porque todo ano o governo fala: estou com crise, não tenho dinheiro, estou em crise, não tenho dinheiro, estou em crise, não tenho dinheiro. Aí não paga professor, aí não paga a escola, aí não cria nova escola, não abre vaga em universidade. Então aí vocês ralando para entrar numa universidade, né, que seja ela pública, privada, etc. Então a gente vê todo ano esse discurso. E lá naquela época teve esse debate e o pré-sal, por exemplo, foi embora. O dinheiro da educação, que era uma bolada, falando em educação, era uma bolada gigantesca. O gasto em educação, imagina, tem escola em todas as cidades do Brasil, em todos os lugares do Brasil, né, é um gasto gigantesco. É um dos maiores fundos de investimento do Brasil, é a educação. Né? Saúde, educação, são os setores que mais necessitam de investimento. E, obviamente, é da onde os caras mais cortam, da onde os caras mais tiram, da onde eles mais minguam dinheiro, em vez de cumprir com aquilo que está lá. Então, eles vão, ano após ano, negociando para não cumprir aquilo que está até na Constituição, que são as porcentagens do PIB brasileiro que deve ser colocado na educação. Então, aí vem o governo federal e corta, aí o governo do estado vai lá e corta, o prefeito fala também, pô, eu também recebi menos, também corta. E aí a gente vê esse descaso, né, aí constante. Então, Sara, fechando isso, a gente não consegue falar só de agora. Eu concordo que agora o negócio né, assim, mais evidente, é o óbvio, né? A gente está vendo aí. Eu não preciso nem falar. O cara xingou o historiador, falou que é um modo de livro, de letras. Eu não preciso nem explicar muito bem minha posição aí com relação ao governo atual. Porém, né, a gente sabe que o projeto contra a educação é de longa data. Tem governos aí que tentaram fazer um grande crescimento, e governos que mostram o outro lado. E aí eu volto à pergunta inicial. O que é, então, ser independente? Né? A França é um país mais independente que o Brasil, mas ela tem suas dependências também, né? Internacionais e por aí vai. A China também tem, né? Porque a China ela é totalmente independente, ela é uma potência gigantesca, mas ela depende também desses produtos e insumos que vêm de outros lugares do Brasil, do mundo. Por exemplo, Brasil. E aí tem quem venda, tem bastante coisa. Mas tem mais mão levantada aí para a gente seguir nossa aula. Vamos lá. Eu vou apelar aqui de novo. Todo mundo não tem coragem de colocar a carinha aí, para o professor ver a cara de vocês todos? Estou gostando Bruno, de eu estou de repouso absoluto. Na verdade, eu me machuquei e acho que não é adequado me mostrar deitada estudando, mas é o que eu posso nesse momento. Tá bom. Você tá alta médica aí, então você pode. Mas eu vou ficar pedindo, todas as aulas eu vou pedir, gente. Não, eu normalmente deixo aberto, mas agora eu tenho síndrome de um músculo que chama síndrome do periforme. E aí eu fico com uma perna toda adormecida, então eu só tenho uma posição que eu consigo ficar, senão eu sinto muita dor. Se cuida, Isa. Se cuida. Então. Melhoras para você. Mas voltando à questão da independência, acho que pensando no mundo global, acho que o coronavírus é um exemplo da gente não ser independente, né? Desde a contaminação até a questão da produção de medicamentos. Por exemplo, a produção mundial de medicamentos hoje basicamente é a Índia. O mundo depende da Índia para produzir matéria-prima
para a medicação. Então, assim, que dependência é essa que a gente tem, que a gente... E outra, eu acho que tem uma questão, não posso falar de outros países especificamente, porque até não tenho esse conhecimento, mas acho que no Brasil a gente vive uma história de um messianismo muito forte. Então, que começa lá, sei lá, talvez quando o primeiro português pôs o pé aqui, né? Que se espera alguém que faça, sei lá, um milagre e coloque tudo no seu lugar. E eu acho que a atitude de Dom Pedro, quando ele diz, tá bom, vou fazer a independência, que já estava feita, é isso, é mesmo, é reforçar essa imagem de que alguém vai fazer alguma coisa de que um grupo quer, porque não é coletivo, né? A gente nunca pensa no Brasil para uma pluralidade. O Brasil é pensado para um grupo específico. Então, que independência é essa? De um grupo, enquanto os indígenas estão lá e a sociedade tem uma visão absurda que índio tem que viver pelado e não tem que usar telefone, para que tem que dar escola para índio? Ele fala outra língua? Tudo isso eu já escutei. Então, que independência é essa? E para quem é essa independência? Porque eu não me sinto independente em momento nenhum. No momento em que eu vou na urna e eu voto num deputado X e quem assume o cargo é um deputado Y. Então, a gente não tem autonomia. A nossa autonomia como cidadão é limitada, porque a estrutura também é assim. Quem participa das reuniões, das assembleias, tanto no estadual, no municipal, no federal? Quem vai lá toda vez que tem? Não vai. Quem olha todo dia os projetos que estão voltados em lei? A gente não olha, não dá conta, é muito absurdo. Então, tudo isso é feito em benefício de um grupo. Então, o grupo que não entra aí, ele segue dependente, seja ele de uma metrópole, no passado como Portugal, seja ele de uma estrutura social. Então, assim, eu ainda estou esperando um dia, talvez, antes de eu morrer, ter alguma faísca de independência. Eu não vejo nenhuma relação. Eu acho que só é meio assim, troca os cachorros, mas as coleiras são as mesmas. Eu acho que fica muito nisso. Muito bom, Isa. Eu vou então entrar aqui no conceito de ser independente. Existe uma independência total? Por exemplo, vocês estão aqui estudando, vocês são independentes? Olha, todos têm 18 anos, acho que todos já aqui. Vocês são totalmente independentes? Ou para estar agora aqui, tem alguém que vocês dependem para estar aqui agora? Né? Ah, não, eu vou entrar na faculdade, eu vou virar médico, vou ter um salário lá de 30 mil por mês, aí você vai ser independente totalmente, você acha? Ou você vai depender do seu trabalho? Né? Ou vai ter alguém que dependa de você? Né? O que significa isso? O ser humano, no fim, né, quando a gente fala de ciências humanas, a gente tem relações. Essas relações, né, que sejam entre estados, que sejam relações econômicas, elas levam a maior ou menor ação, ou seja, transformar aquele que recebe ou que fornece, eles levam a isso, né? O Brasil proclamou sua independência em 1822, aqui em São Paulo, 23, lá na Bahia, mas só foi reconhecido internacionalmente em 24, 25, certo? Então, o que significa ser independente se ninguém te reconhece independente? Hoje, os palestinos, por exemplo, proclamam a sua autonomia de governo sobre o seu próprio Estado. A ONU reconhece como Estado palestino, né, etc. Só que eles são um Estado palestino reconhecido mundialmente. A gente tem esses problemas. Ser reconhecido, não ser reconhecido, também não transforma tudo isso. Quando você coloca, Isa, o Brasil ser independente, ou ser dependente da Índia e tal, eu vou além. Existe também, hoje em dia, né, novas formas de olhar essas relações mundiais, não apenas entre governos ou estados. A gente vê também relações que a concentração de capital entre essas que a gente chamava de multinacionais, transnacionais, tem muitas delas, esses grupos econômicos, que têm muito mais grana do que muitos estados pelo planeta inteiro.
Se a gente for fazer um mapa, portanto, que seja econômico, a gente faria um outro mapa, portanto, que seria de empresas que têm mais dinheiro do que o próprio Brasil, por exemplo, e tem mais dinheiro do que o próprio outros países da África ou continentes completamente juntos, aí, etc. Então, quando a gente fala de ser independente, significa tomar as decisões e ter autonomia para essas decisões, né? Então, de certa forma, vocês são, sim, independentes aqui. Vocês estão escolhendo o seu futuro, né? Tomando decisões aí de estudar, de projetar um futuro do qual vocês almejaram e desejaram, né? Então, vocês têm, sim, essa autonomia. Ela é limitada? Olha, então quer dizer que toda independência... Sim, a liberdade ela é limitada, né? Quando a gente fala aí da ideia de ter uma certa liberdade, a gente está falando de limitações, né? Obviamente existe essa limitação. E essa limitação ela vai se impondo. Quais eram as limitações do Brasil independente? Bom, várias. Hoje a gente olha para aquele momento do Dom Pedro, várias, né? A própria Constituição consolida essa ideia. Portanto, o Dom Pedro proclamando a independência lá em 22, a guerra até 23, lá no norte e nordeste do Brasil, e depois a Constituição, que sai em 23, a Constituição da Mandioca, 24, a Constituição que vai ser oficializada, todo aquele percurso colocado pelo Brasil e a Constituição excluía grande parcela da população, né? Então, se o Estado Nacional tinha uma ideia de criar um projeto de nação, aquilo ficou de fora, completamente de fora, né? Excluindo escravos, ex-escravos, excluindo libertos, excluindo, ou seja, vai ser uma votação por voto censitário para quem tinha lá 100 mil réis, 200 mil réis, proprietários de terra, homens, mulheres excluídas, portanto, indígenas excluídos, como é parte da população brasileira, falar de nação. Então, o povo não está decidindo o seu próprio futuro, é um pequeno grupo. Então, é um projeto elitista, e essa elite que assume o controle do Brasil, que está ali no governo, é uma elite que vai tomar as decisões pelo futuro do Brasil. Às vezes, a gente parece que está voltando àquele período de um certo grupo, aí que eu me coloco, Isa, parece, porque não é verdade. O que move o Brasil são os trabalhadores, são vocês estudando, são vocês almejando o futuro, vocês querendo prestar vestibular, milhões de pessoas se inscrevendo no Enem, significa que o Enem tem que rolar, tem que acontecer, porque não importa que vai passar para janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro, julho, qualquer dia que tiver vai ter Enem, vai ter milhões de estudantes prestando Enem, porque tem milhões de pessoas que estão sonhando em seguir o seu caminho, né? O que vocês estão fazendo hoje, aqui comigo, em seguir o futuro de vocês. Isso é só um passo. O futuro ali são anos de faculdade, de estudo. Então, a independência, quando a gente está falando lá no Dom Pedro, ou hoje que a gente fala, parece um grupo que quer se colocar, são mudanças estratégicas aí colocadas aí por governos, né, alinhados, interesses às vezes próprios, às vezes interesses internacionais, jogos que vão levando a muito debate, né? A gente percebe tudo isso. Mas o Brasil, naquele momento da independência do Dom Pedro, ele se coloca mesmo elitista. E aí sim, a gente sabe disso. O projeto que tinha sido aventado pelo pai dele, pela abolição da escravidão, ficou de lado. Isso daí ficou passado. Então, a partir de agora, eu vou abrindo a aula e vocês vão me chamando cada vez mais aqui para tirar dúvida. Antes, eu vou deixar o Breno aqui falar, que levantou a mão. Diga lá, Breno, vamos lá. Oi, professor. Então, eu só queria colocar uma posição que o Diego também colocou no chat. Eu estava pensando nisso, que, tipo, o mundo de hoje globalizado faz com que a dependência do mundo inteiro, que haja dependência do mundo inteiro. Igual eu citei no chat, por exemplo, os Estados Unidos e a China, que são as grandes potências do mundo atual, a China depende muito de grãos do mundo e etc., e necessita que os Estados Unidos mande material para eles produzirem, para eles montarem, e da mesma forma os Estados Unidos necessita do mercado chinês, necessita do petróleo saudita para manter uma produção alta. Então eu acho que, tipo, não defendendo o Brasil, mas também defendendo. O mundo necessita de outros. O Irã necessita do nosso frango, a gente necessita que o Irã compre o nosso frango, entende? E eu acredito que também o Brasil também, tipo, tem grande influência regional aqui na América do Sul, também
fazendo com que os países da América do Sul, principalmente, sejam dependentes do Brasil, sabe? Eu também acho que tem essa questão de forças. Não sei se dá para entender, mas é mais ou menos isso. Eu acho que a situação faz você ficar dependente e a globalização fez com que isso ficasse mais evidente, né? Perfeito, Breno. O que a gente estava colocando, acho que foi a Sara que colocou, é que teve até ministro aí que negava a globalização, né? Tem nego que nega que a Terra é redonda, né? Na verdade, ela é uma geoide, né? Ou seja, que ela é plana e tal. A gente viveu isso, né? A gente está vivendo isso, esses grupos aí que pregaram tudo isso. E teve gente que caiu nessa, que a globalização não existia, que o aquecimento global é uma farsa, e blá, 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 blá. Foi mais nesse outro lado também, Breno. Todas as relações são de trocas. Por exemplo, eu estou aqui, eu dependo que tenha aluno para assistir minha aula também. Assim como vocês dependem que eu dê minha aula para ter aula aqui. Né? É uma troca. Então, assim, chamar isso de independência ou dependência vai além. A independência de um Estado, ela vai além. Então, quais são as ferramentas para o Estado ser independente? Tomar decisões para o seu próprio futuro. Né? O Brasil ele era muito mais independente numa época, por exemplo, da guerra, por exemplo, do Paraguai, que ele tomava a decisão de declarar guerra aí contra o Paraguai. Não, o Brasil dependeu ali das relações com a Inglaterra, da Argentina, do Uruguai, para formar uma tríplice, né? Um grupo para ir atacar o Paraguai, que era um grande exército. Então, tudo é uma troca. Nesse sentido, Breno, né? Todo mundo, né? Essas atividades que são colocadas como atividades humanas, tem esses lados de ir e vir. Mas quando você percebe que o lado de ir e vir são limitados por agentes externos, ou seja, os Estados Unidos impõem sanções, por exemplo, a Cuba. Ninguém, não é que os Estados Unidos não pode ter comércio com Cuba. Ninguém pode ter comércio com Cuba. Né? Se alguém tivesse na Guerra Fria comércio, abrisse relações com Cuba, sofreria as sanções dos Estados Unidos também. As sanções dos Estados Unidos se impõem não só aos Estados Unidos, se impõem aos demais países para que se fechem com relação àquele outro determinado lugar que ele decreta a sanção. E quem rompe com tudo isso e mandou os Estados Unidos, espera aí, aqui você não manda não. Então, naquele período da Guerra Fria, quem tinha, portanto, frente a essa imposição era a União Soviética, certo? E a União Soviética falou, não, peraí, eu resolvo o problema com Cuba, eu resolvo o problema ali em Angola, eu resolvo o problema em Moçambique, e por aí vai. Os Estados Unidos está tentando fazer esse boicote, etc. Então, esses jogos, você percebe, existem ali limitações, impedimentos que levaram a tudo isso. Mesmo as sanções colocadas a Cuba não impediram que Cuba tivesse uma certa autonomia, né? Eu prefiro falar em autonomia do que total independência, porque dependia, no caso aí, da União Soviética, né? Autonomia de decidir por ou vou entrar num livre mercado ou eu vou investir no meu povo. Né? Ou seja, no quesito capitalista, eu sou pobre, mas no quesito humano, eu sou rico. Olha só hoje, Cuba, um dos países mais pobres do mundo, exportando médico. Né? A gente está falando da pandemia aí. A Itália recebendo, a Espanha recebendo cubanos, o Brasil, a cagada que o governo fez em expulsar aí, foi o próprio Mandetta que fez isso, né? Que falava que ia privatizar o SUS, etc. Eu acho que essa pandemia veio para romper muito dessas falácias que se colocavam. Ah, não, mas vai ser melhor. A gente viu que colocaram-se mais limites também nisso que se colocar. A Terra não é plana, né? Chega, não enche mais com esse papo aí, não dá mais para entrar nessa. Abre o Google Maps aí, qualquer celular faz isso, olha lá, tira o zoom, você consegue ver. Né? Pô, não dá. Né? São coisas assim que vão além da necessidade. E aí a gente vê o descaso com a ciência, etc. Então, existem grupos e forças que fizeram com que isso sejam colocadas. Para fechar a aula, tudo bem, Breno? Você quer falar mais alguma coisa? Estou vendo a mão levantada aí. Vai mais alguma coisa? Não? Então, para quem quiser continuar nesse debate, eu não sei se eu já falei para vocês, eu assisti um documentário, tá aí na Netflix, eu não lembro, eu assisti no YouTube, chama The Hacker, o The Hacker americano. Não sei se vocês já assistiram esse documentário aí. Sobre as eleições dos Estados Unidos do ano de 2016, lá que elegeu o Trump, e fala daquela Cambridge Analytics, não sei se vocês acompanharam isso. São pessoas que trabalhavam lá numa empresa de
de comunicação, de divulgação, de Big Data aí, e esses caras, e como eles atuaram nas eleições do Trump. Né? Pessoas mesmo que trabalharam dando a sua fala, botando a cara ali, a tapa, etc. E o grande debate que esses caras colocam hoje em dia é isso, porque a gente está falando aqui, isso aqui está gerando bytes ali no computador, gerando dados ali, né? Sei lá, tinha gente que falava que era zero, era binário, 01, 01, 01, vai gravando em algum lugar aí do planeta, sei lá, do universo, tá lá, aquele lugar gravado, que o Rubão grava isso daí, coloca para vocês. Esse 01, 01, 01 está sendo vendido por aí, né? Ou seja, vocês dando lá o joinha que vocês apertam lá, né, nas internet, nossa, o joinha, gostei, não gostei, significa que o cara está analisando, ele gosta, não gosta, gosta, não gosta, gosta, não gosta. Isso está sendo vendido. Para empresas, bom, ele gosta disso, ele gosta de amarelo, então eu vou vender coisas amarelas, que esse grupo de pessoas que apertam no amarelo compram mais amarelo. Então tem um novo jogo político aí também. Isso daí foi usado para não só para a economia, para vender produtos, mas está sendo vendido. Esses dados sendo vendidos sem a sua anuência, essa é a questão. Sem que você deixasse isso ser vendido, né? E as empresas estão comprando e jogando tudo isso. Está vivendo esse outro mundo aí. E tem uma galera que está ganhando dinheiro combatendo esses caras por aí vai. Chama The Hacker americano, o último hacker, alguma coisa assim. É um baita de um documentário, quem quiser assistir, por aí vai. Bom, seguindo na nossa aula aqui, eu acho que o debate sempre é produtivo. Eu acho que vou fechar aqui as ideias, principalmente falando da nossa aula. Bom, primeiro reinado brasileiro, né? O que significa ser independente, então? Esse é o conceito que eu estava buscando com vocês. O que é se transformar num país independente, né? A partir de uma emancipação, chegou mais gente, a partir de uma emancipação, né? Ou seja, em 22, a guerra que vai até 23. Então, quando eu coloco para vocês aqui emancipação política, é diferente de colocar a independência do Brasil. Vocês percebem? A palavra que o professor escolhe para colocar aqui. Ou seja, o Brasil proclama a sua independência em 22. A guerra prossegue até 23. Significa que o Brasil vai construir agora nossos primeiros passos na construção de um Estado nacional. Para falar em povo votando e etc., isso aí é só lá no segundo semestre, quando tiver o Getúlio Vargas. Até lá, gente, o voto vai ser basicamente censitário, ou seja, por renda. Ser proprietário de terra e ter uma renda superior a 100 mil réis. A guerra e as guerras aqui que tiveram no Brasil, cuidado, porque não foram apenas guerras em que o povo e os proprietários de terra se levantaram, como lá no Maranhão, no Piauí ou na Bahia. Foram convocados exércitos internacionais para lutarem na guerra aqui por independência. Né? A gente tem grandes navios aí importantes que aportaram aqueles locais, que foram lá combater e mandaram, né, mercenários. Olha só, a guerra pela independência teve participação local? Teve. Mas a guerra pela independência, principalmente lá no norte e nordeste do Brasil, ela teve exército mercenário, pessoas que estavam lá por dinheiro, por lucro, não por um ideal de construção de um Brasil nacional. Né? Então, tudo tem seu limite, né? Tudo tem uma certa limitação. O próprio reconhecimento internacional, né, leva também a certos entendimentos. Bom, quem vai reconhecer? Estados Unidos e Inglaterra. A gente já está falando aí de interesses dos Estados Unidos, de uma América que se abre a um grande mercado para os Estados Unidos, certo? E a gente está falando da Inglaterra, que se coloca como uma grande potência internacional, ali dominando o Oceano Atlântico. Né? Então, a Inglaterra vai ser uma grande potência aí no século XIX. Ela já é uma grande potência e já está aí se colocando perante o Brasil e perante todos os países que proclamaram a independência. O Dom Pedro I, ele quer construir um Estado brasileiro nacional. Então, nesse primeiro reinado que a gente chama do Brasil, né, ele quer centralizar o poder nele. E ele vai ser acusado de ser autoritário, de ser tudo isso. Né? Vai ser acusado e ele é também, certo? Quem vai ser contra o Dom Pedro vai acusar ele de estar sendo absolutista, de estar ultrapassando as linhas de um poder independente, etc. E quem também depende desse poder, porque o medo era do Brasil se recolonizar, como teve as ideias
colocadas lá em Portugal com a volta de Dom João e principalmente lá com os grupos, né, que queriam recolonizar Portugal, lá com as revoltas liberais ali do Porto, a Revolução Liberal do Porto de 1820. Então a gente está falando, portanto, de um poder colocado aqui sobre o imperador Dom Pedro. Olha só, a gente proclama uma independência, então olha só como a gente consegue desmontar essa... Né, olha só a frase que eu coloco para vocês. Percebam minha forma de falar. O Dom Pedro, filho do rei de Portugal, que era a metrópole do Brasil, assume o comando do Brasil e proclama a independência do Brasil. Olha só, o Brasil, portanto, vai proclamar a independência e vai continuar sendo monarquia de quem? Da mesma dinastia portuguesa. Então, aqui no Brasil, obviamente, grupos que queriam ir além, uma certa independência muito maior. Então, e o extremo seria proclamar uma república total, né, do Brasil aqui. Então, para conter essa república, alguns conservadores vão se aliar ao Dom Pedro, né? Então, José Bonifácio, grupos ali que participavam do Dom Pedro. A gente sabe que desde a época do Dom João aqui no Brasil tinha uma certa liberdade de imprensa. Então, essa liberdade de imprensa gerou grupos aqui de liberais, como é que se diz? Associações liberais nas cidades, principalmente, de liberdade de ideias. Né? Universidades criadas, artistas que vieram, e muitas ideias que são propagadas aqui por dentro do Brasil, e os jornais passam, assim, às vezes, a atacar certas regiões do Dom Pedro, como vai ser o caso lá no Nordeste, em lugares que abraçam a causa do Dom Pedro, como é no caso do Rio de Janeiro. Isso é bem óbvio com tudo isso. E o Dom Pedro, qual é a necessidade dele? Ele precisa construir uma Constituição. E essa Constituição, ele convoca aí a Assembleia para fazer essa Constituição, a chamada Assembleia Constituinte, que vão debater, os deputados ali vão debater, portanto, o que vai ser colocado nessa Assembleia, nessa Constituição e o que não vai ser colocado. Vamos colocar isso? Não, não vamos. Por quê? Não, peraí, vamos votar, vai ter, não vai ter, não vai ter. E o Dom Pedro nunca ficava alheio às decisões dessa Assembleia, né, para o que ia ser colocado ou não ia ser colocado nessa Constituição. Tanto que sai um esboço de uma Constituição em 1823, a famosa Constituição chamada Constituição da Mandioca, e o Dom Pedro quer tirar isso daí, porque tirava o poder do Dom Pedro, a centralização do Dom Pedro, dava cada vez maior autonomia às províncias, de elegerem seus próprios governantes. E o Dom Pedro não quer isso. Ele é centralizador, ele é herdeiro aí do trono de Dom João, certo? E nisso, quando ele coloca uma nova Constituição, explodem guerras no Brasil, como, por exemplo, a Confederação do Equador, né, no norte do Brasil. E o sul do Brasil vai entrar em guerra, que é a guerra de independência da região ali cisplatina, como, por exemplo, o Uruguai, que vai proclamar a independência, Argentina, Paraguai, etc. Então, esses processos de independência. Então, o Dom Pedro vai ter um desgaste grande nesse período. Essas guerras que ele enfrenta são gastos. Esses gastos levam a, dentro do país, ter maior inflação. Ter inflação significa que o preço do produto produzido no Brasil ele tem uma desvalorização, ou seja, ficou mais barato para o mercado internacional. E o Brasil, que é dependente da exportação desses produtos, acaba vendendo produto mais barato, ganha menos, portanto. O Brasil, olha só, a minha pergunta, era um país que se proclama, um império que se proclama independente, mas ele é agroexportador, dependente, portanto, da exportação dos seus produtos primários. Então, portanto, quem comprava os produtos do Brasil é o que gerava receita para o Brasil. Então, o Brasil é independente, mas depende da receita da venda desses produtos. E se o Brasil vive uma inflação e a desvalorização da moeda, com dívida perante a Inglaterra, no reconhecimento da independência, e dívida com inflação de guerras e revoltas internas do Brasil, o Dom Pedro, que já sofria esses ataques por ser autoritário, ele vai sofrer mais ainda ataques. O desgaste político e econômico de Dom Pedro vão facilitar ele levar o Dom Pedro à abdicação do trono. Olha que legal, o cara que proclama a independência do Brasil proclama a própria abdicação, abandono o trono no Brasil aqui, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, não é novidade no Brasil a gente ter aí presidentes, governantes que não terminaram seus governos, né? Ou seja, olha aí, o cara que proclama a independência no Brasil já também não termina, né, a própria
o próprio reinado aí dele. Que exemplo, então, a gente coloca que é a Constituição brasileira. Eu vou falar rapidamente aqui, a Constituição brasileira, ele dissolve lá aquela Assembleia Constituinte, convoca uma nova e instaura o poder moderador nessa nova Constituição, que é a Constituição brasileira de 1824, pós-independência. Essa aqui valeu. Nessa, existem os 3 poderes independentes entre si? Não. Dependentes do poder executivo? Não. Dependentes do poder moderador. Vejam bem, o poder legislativo, ele tem as eleições, a Assembleia, portanto, aqueles que fazem as leis, as assembleias, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado, sofriam eleições, só ali tinha eleição. Então, você só votava para o Senado e para a Câmara dos Deputados. E vejam bem, no Senado, quando morresse um senador, porque o cargo é vitalício, certo? Ele era vitalício, eles romperam com o cargo que era hereditário. Já era um bom avanço aí da época de Dom João. Mas, ao criar o cargo de moderador, que o Dom Pedro cria, ele fala, vocês aí, deputados, não conseguem chegar a um acordo, então resolvo eu. No fundo, é uma forma de ser autoritário, certo? Porque ele, em casos de crise dentro da Assembleia Geral, ou seja, briga entre os deputados, ele pode dissolver a Assembleia e convocar aí novas eleições, caso ele ache necessário. Ao mesmo tempo, como poder executivo, Dom Pedro tinha o cargo de eleger os presidentes das províncias. O que são os presidentes das províncias? Os governadores aí dos estados, que a gente chama. Ele é o chefe do exército, que a gente chamava ali de guarda imperial, a guarda nacional, que vai dar função aí, principalmente no período regencial. E ele elege o Conselho de Estado, que são dirigidos por ministros, certo? E aí a gente tem esse lado. Agora, o Dom Pedro, também como cargo de poder moderador, nomeia ali o poder judiciário, que são formados por juízes de paz, juízes de direitos e jurados, né? Ou seja, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Aqueles que verificam se o Dom Pedro está executando as leis. Ou seja, ele nomeia as pessoas que vão falar se ele está ou não cumprindo as leis. Obviamente, ele vai nomear pessoas que são do lado dele, né? Então, a gente tem aí cada vez mais críticas ao próprio Dom Pedro. O Dom Pedro sofreu, portanto, tudo isso. A gente percebe aqui no finalzinho do esquema que o eleitorado, não todo eleitor que votava diretamente, o voto era, grande maior parte, indireto, votava, né, numa primeira parte, né, a grande maior parte dos eleitores, só os eleitores chamados de segundo grau, que não era mais eleitor de paróquia, que eram os que tinham menor renda, portanto, os eleitores de províncias, os maiores proprietários de terra, ou seja, entre os proprietários a gente tem uma separação censitária entre aqueles que são mais censitários que os outros. Então, votava-se diretamente só os eleitores de província, aqueles chefes de Estado mesmo, os que são Estado da província, eu digo, que votavam diretamente aí no deputado e no senador. Percebe que de democracia aí não tem nada, né? Percebam que a ideia de falar de participação popular e etc, não tem nada. É uma Constituição que coloca exatamente o que era o Brasil, ou seja, um país elitista, né, que vai ser governado por uma elite proprietária de terra, exportadora e escravocrata. Então, o Brasil proclama sua independência e mantém a mesma coisa que era, as estruturas que eram anteriormente. Dom Pedro, portanto, vive aquela insatisfação de grupos, como no Nordeste a gente vai ver ali a explosão da famosa Confederação do Equador, e a gente vê, portanto, né, o Brasil vivendo essas crises ali. Dá uma olhada aí, que o professor sempre fala de ter, portanto, uma linha do tempo. Não sei se vocês estão olhando agora aqui com o professor, dá uma olhadinha ali. Então, 22, Proclamação da Independência, outorga da Constituição. Para palavrinhas que vocês têm que ter, com as constituições brasileiras, geralmente elas são promulgadas e não outorgadas. Professor, o que significa essa palavra? Outorga é a imposição pelo Poder Executivo. Promulgação seria a eleição, ou seja, dentro da Assembleia, elegeram as leis que iriam entrar dentro da Constituição.
e ela, por voto, foi colocada. Então, foi promulgada pelo poder que criou as leis. Quem cria a lei? O legislativo. E o legislativo, então, promulgava com o aval do executivo. Quando o Dom Pedro outorga a Constituição e coloca lá o seu poder, que é o poder moderador, ele mostra, portanto, o seu autoritarismo. E como ele, nesta Constituição, como poder moderador, ele elege os governadores de províncias, ele vai trocar chefes que não apoiaram essa centralização do poder dele, como, por exemplo, lá em Pernambuco, como, por exemplo, na região Nordeste. Essa troca de governo local vai levar muitos proprietários de terra se associarem ao povo insatisfeito e levantarem na famosa Confederação do Equador. Líder ali, o mais famoso, é o famoso Padre Feijó, né, que a gente tem, que vai levantar a Confederação do Equador, o Padre Feijó não, o Frei Caneca, que vai levantar-se contra tudo isso. Nos anos seguintes, a Confederação, que são derrotados, são todos aí, né, mortos e exemplarmente colocados, a gente vê, portanto, o Dom Pedro vivendo essas crises econômicas e crises financeiras. E aí a gente vê a abdicação do Dom Pedro em 1831. Tudo bem até aqui, gente? Então, o Dom Pedro abdica do trono. Ao abdicar do trono, o Dom Pedro... Opa, se não dá. O Dom Pedro, portanto, ele vai... Eu acho que é agora aqui. Isso. Aqui. O Dom Pedro, portanto, vai abdicar do trono, vai governar Portugal, certo? Opa, peraí, aqui achei. Vamos lá, abdica do trono e vai governar Portugal. Tudo bem, turma? Então dá uma olhadinha agora aqui com o professor. Estamos entrando, portanto, no que a gente chama de período regencial. Abril, junho de 1831, ou seja, em abril, quando Dom Pedro volta para Portugal, vai ser Dom Pedro IV lá em Portugal. Lá em Portugal, o grande medo é o seguinte, pô, Dom Pedro voltou, galera. Se ele volta para lá e ele é imperador do Brasil, o Brasil, ele volta a ser, portanto, governado por Portugal. Então a gente volta a ser também, de novo, colônia de Portugal, como a gente sabia, tinham grupos lá em Portugal que queriam isso. Dom Pedro, lá em Portugal, está preocupado com Dom Miguel, que é irmão lá do coisa, que estava colocando lá em xeque o poder dele lá em Portugal, depois da morte do pai dele, Dom João, que tinha voltado para lá. Então a gente vê, portanto, né, uma briga lá em Portugal. O Dom Pedro resolve essa briga lá em Portugal, né, abdicando do trono também em nome da sua filha, Dona Maria da Glória, lá em Portugal, certo? Rompendo definitivamente com as possibilidades de Dom Miguel dar o golpe lá em Portugal. Aqui no Brasil, portanto, a gente entra num período que chama período regencial, ou seja, precisamos de um governo central forte, e o Brasil começa a dar caras, aí, sinais daquilo que o Dom Pedro tinha conseguido, que era unificar todas essas províncias, essas regiões do Brasil. Então, a ideia de manter um império no Brasil, ela está em xeque. Repúblicas são proclamadas, guerras são levantadas, e a gente vê, portanto, um período chamado período regencial. O filho, Dom Pedro, que fica, tinha apenas 5 anos de idade, segundo a Constituição, ele não poderia governar até os 18. Então, a gente teria um período longo do Brasil sem governante. Então, esses regentes que assumem o Brasil, como o Dom Pedro foi embora, era um final de semana, etc. e tal, quem assume o poder, né, no fim de semana, da ida embora de Dom Pedro, assim, em cima da hora, vão ser os presidentes da Assembleia lá. Então, a Assembleia Geral assume os presidentes dessa província, e eles chamam esse período de regência trina provisória. 3 regentes vão levantar ali e governar o Brasil até se convocam umas eleições para junho, para ver quem vai governar. E aí, em junho, portanto, são eleitos ali os destinos, né? Eles vão debater o destino do Brasil durante esse período em que o Dom Pedro, o próximo Dom Pedro II, vai ser governante do Brasil. E ali eles decidem, então, que vai continuar a regência sendo trina e, portanto, permanentemente, ou seja, é uma regência trina permanente até que o Dom Pedro seja colocado no poder com 18 anos de idade. E ali, então, a gente percebe que o Brasil explode em diversos movimentos, guerras e etc., e aí não dá certo. E aí vem um conservadorismo que se levanta aqui no momento, que é o Padre Feijó, que vai transformar a regência trina em regência una, e depois do Padre Feijó a gente vê também levante de outra regência una. Ou seja, vejam bem, a gente vê
né, desde lá da regência trina provisória até a regência de Araújo Lima, a gente vê grandes mudanças no Brasil, né? Porque no meio da regência trina, portanto, com um ato adicional, ato que se adiciona uma lei na Constituição, né? Ou seja, eu vou mudar a Constituição, adicionar à Constituição algumas decisões, a gente percebe na formação do Brasil grupos que têm interesses diversos e rebeliões e levantes em cada região do Brasil, por todo lado. A gente está falando de sabinada, balaiada, cabanagem, balaiada, né, farroupilha, levantes aí que colocaram, portanto, em xeque essas decisões do Brasil daqui para frente. Dúvida, eu vi uma mão levantada, eu preciso parar para ver quem que era. Vamos lá, David. Professor, eu tenho duas dúvidas na real. Você poderia repetir, por favor, o outorgar e promulgar, por favor? Outorga, imposição do governo, do poder executivo. Certo? Não dá para falar que é moderador, porque com a imposição da Constituição cria-se o cargo do moderador. Na verdade, é a mesma coisa, certo? Moderador e executivo. Ou seja, quando tem uma Assembleia Legislativa, são os deputados, poder legislativo que cria a lei, vão criar as leis e colocam, olha, está aqui a Constituição. O que faria o Poder Executivo? Aval. Legal, olha, criou uma lei, essa lei nova é criada pelo Legislativo, o Poder Executivo fala, tá legal, bota para frente. Essa é a forma normal, ou seja, seria promulgada, né, uma Constituição. Quando ela é outorgada, o Dom Pedro cata a Constituição para a mão dele e fala assim, a Constituição é essa, eu imponho esta Constituição. Ou seja, o Poder Executivo coloca oficialmente para funcionar, né, outorga a Constituição. Ele impõe uma lei ali a partir das suas decisões. É do Poder Executivo, portanto. Certo? Então, promulgar do Poder Legislativo. Manda aí a próxima pergunta. Eu ainda não entendi. Você pode voltar naquele slide da Constituição, por favor? Posso. Vamos lá. Eu ainda não entendi muito o esquema 2, que seria a parte da votação. Você poderia repetir, por favor, professor? A votação ela é censitária, certo? Existe um eleitorado chamado eleitorado de primeiro grau, ou também chamado de paróquia. Por que paróquia? Porque as pessoas iam votar ali onde tinha uma escola, onde tinha uma igreja. Eram os centros, as cidades tinham sempre uma igrejinha. E essas igrejinhas ou eram nas cidades, e quando fosse rural, porque a gente fala de um Brasil rural, extremamente rural, né? Grandes proprietários de terra, dentro das suas propriedades, tinham lá o centro, onde as pessoas construíam suas casinhas, tinha a igreja e tal. Então chamava-se eleitorado de paróquia, né? Composto por proprietários de terra, ou seja, proprietários que tivessem uma renda anual líquida de R$100 mil ou mais. Quem tivesse mais de R$100 mil, ou seja, aqueles proprietários que não tivessem essa renda, não é para todo mundo, então, votar. Um voto censitário com uma limitação aí de renda anual. A partir de então, dessa primeira votação, os deputados, quem votava diretamente, então tinha uma lista de pessoas que eram votados, que elegiam o eleitorado do segundo grau, o eleitorado chamado de província, que são os que têm mais renda, ou seja, nos grupos já de R$200 mil, ou seja, o dobro do cara tinha, né, do outro já, né, são os mais ainda elite ainda, que vão votar diretamente naqueles caras que eles querem, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, você percebe que mesmo o voto censitário, aqueles que votavam, dentre os que votavam, nem todos votavam diretamente. Eles votavam indiretamente. O eleitorado de primeiro grau votava numa lista, que era composta por vários nomes. Dessas listas, o eleitorado de segundo grau votava diretamente em quem queria, certo? Escolhia, nomeava, então, quem queria colocar lá. Nessas listas ali eram colocados eleitores, ou seja, para você votar ou ser votado, você precisa fazer parte ali de uma certa renda mínima. E dessa certa renda mínima, aqueles que tinham maior voto eram os candidatos a serem deputados e senadores dali para frente. Tudo bem, David? Obrigado, professor. Valeu. Então, eu estou falando para vocês aqui de um período regencial, certo? Esse período aí que vai de 31 até o golpe da maioridade em 1840, encerrando a regência trina de Araújo Lima. Durante o período regencial, portanto, né, a gente tem a regência trina provisória
né? E a gente tem uma certa briga interna por diversos grupos. Ou seja, desde a criação da Guarda Nacional, golpes, tentativas de golpes, tentativas ali inusitadas de diversos grupos, colocam em xeque a política brasileira. Ou seja, vamos centralizar esse poder ou vamos cada vez mais colocar o poder, né, nas regiões provincianas? Aquela briga que o Dom Pedro enfrentou, portanto, no início, continua. O poder vai ser mais centralizado ou vai ser menos centralizado? Então, existiam os grupos aqui no Brasil que a gente chama de restauradores, moderados e exaltados. Os restauradores, também conhecidos como Caramuru, queriam a volta, restaurar a monarquia. Dom Pedro vai voltar, calma aí, etc. Eram basicamente formados por comerciantes portugueses e funcionários públicos. Ou seja, eles queriam manter a ideia desde a época da colonização. Manter os laços com Portugal era, para eles, lucrativo, manter os status. Quem era um grande líder desse grupo era aquele que proclamou a independência junto com Dom Pedro, o seu tutor ali, o amigo, né, desde sempre, José Bonifácio de Andrade e Silva. Né, encerra esses grupos restauradores em 1834, quando Dom Pedro morreu. Então, os restauradores existem durante o período regencial até a morte do próprio Dom Pedro em 34. Vai sobrar os outros dois grupos que vão brigar muito, que eram liberais moderados, que eram proprietários de terra, portanto escravocratas, e monarquistas. Esses caras queriam a centralização, porém com uma monarquia constitucional. Mantemos a ideia não do absolutismo, mas uma limitação ao poder. Basicamente eram os proprietários, os grandes proprietários de terra, conservadores ali, né? Que a gente fala de liberal moderado, vão formar os grupos dos conservadores. Esses caras formados aí por um Padre Feijó, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos são os grandes nomes, né, desde lá do momento da regência trina. Por outro lado, já tinha os grupos mais exaltados, que a gente chama aí, que queriam total liberdade de expressão, um federalismo, mais autonomia nas províncias, que deveriam eleger os seus próprios governantes, tomar as suas próprias decisões, né, que queriam até mesmo repúblicas, algum extremo, aí, etc. Eram pequenos proprietários, ou até um ou outro grande proprietários, mas de grande parte deles formado por classe média urbana ou oriundos do exército. Por que do exército? Porque no exército tinham liberais ali, né, que eram mais exaltados, porque conseguiam viver nas cidades, tinham ganhado uma certa renda, não eram proprietários e lutavam contra esse poder excessivo dos proprietários de terra. Exemplo desses caras, Miguel Frias e Cipriano Barata. Com esses caras no poder, a gente vê em 1834, mesma época da morte de Dom Pedro, a gente percebe que existe uma adição à Constituição. E o ato adicional de 1834 coloca, então, portanto, a criação em cada uma das províncias de uma Assembleia Legislativa. Ou seja, o poder legislativo, aquelas províncias são muito diferentes. As necessidades lá no Maranhão, no Grão-Pará, no Nordeste do Brasil, é muito diferente das necessidades do Rio de Janeiro, que é muito diferente das necessidades do Rio Grande do Sul. Então, vamos criar assembleias legislativas provinciais. Ou seja, eles vão conseguir criar leis municipais, leis estaduais, provinciais, desde que não, né, se contraponham às leis da Constituição. Uma maior liberdade, portanto, administrativa, uma maior liberdade, portanto, federativa. Quem tem colocado isso e lutou por isso eram aqueles exaltados, que eu coloco aqui para vocês, né, os liberais mais exaltados, portanto. No Rio de Janeiro, ele vai ser decretado como município neutro, ele já era capital, né, desde a época da mineração, e ele é defendido como município neutro, principalmente pelos moderados, ou seja, porque tem uma ideia de uma guarda nacional, né, vamos defender o poder da monarquia, sendo um município neutro, aqui ninguém mexe. Então, vão resolver os problemas lá nas províncias, né? Isso tudo. Então, aqui o Rio de Janeiro é um governo local que ninguém manda. E a partir de 1834, com o ato adicional, acaba essa ideia de uma regência trina, está decretada uma regência una, com mandato de 4 anos, eleita pelas assembleias provinciais. Então, essas assembleias provinciais legislativas que foram criadas ali pelo próprio ato adicional vão eleger, a partir de agora, né, os próximos governantes. Isso não vai dar certo.
Vejam bem, os interesses lá no Rio de Janeiro são muito diferentes dos interesses de cada uma das províncias do Brasil. E esses diferentes interesses vão levar aqui no Brasil uma grande guerra. A libertação, por exemplo, bom, eu não acredito nesse cara aí, esse padre Feijó que foi eleito. Esse cara, para mim, não me levou, ele não me representa, né? O padre Feijó, que foi eleito ali, né, apoiado pelos progressistas, né, contrário aos regressistas que queriam uma centralização, esses caras que não queriam, portanto, o domínio dele. Pô, eu aceito o poder do Dom Pedro, não aceito o poder desse padre Feijó. E começam a ter rebeliões em várias províncias. O que vai fazer e pressionar o Dom Pedro a renunciar, olha lá, mais um que renuncia já em 1837, né, em nome do presidente da Câmara, Araújo Lima, que é o conservador. Ele vai convocar as eleições, vai ser eleito, e ele vai fazer algumas medidas ali muito mais progressivas para o Brasil. Um conservador que toma medidas mais progressivas. A criação do Arquivo Público Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é o que dá origem aí às nossas grandes partes das nossas acervos que a gente tem, pesquisadores, históricos, historiadores, geógrafos e etc. Um grande exemplo aí é a criação do Colégio Dom Pedro II, que até hoje é um dos maiores colégios aí públicos do Brasil. E ele vai, portanto, mudar naquele ato adicional que existia. Ele vai criar uma lei que interpreta aquele ato adicional. Ou seja, os órgãos de polícia e judiciário vão ficar sob o controle agora do poder regencial, portanto. A gente fala de um momento, então, portanto, aí de grande separação. Próxima aula, são 10 horas, aí eu sei que outro professor quer entrar e eu não posso ficar atrapalhando o Rosa toda hora, certo, gente? Toda as nossas aulas aqui, eu acho que esses debates iniciais eles são importantes. Percebam que quando a gente está falando de independência, nossa, professor, mas agora os interesses são colocados em xeque. A próxima aula nossa, semana que vem, eu vou falar de cada uma dessas revoltas aí. As principais, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, Farroupilha, mas eu vou falar das mais novas também, recentes, colocadas que não são faladas. Ou seja, são motivos para vestibulares, como a revolta do Congo, dos malês, etc., que envolvem outras questões no Brasil. Mesmo tendo um governo, aí que eu vou fechar a aula de hoje, já são 10 horas, mesmo tendo um governo elitista, não significa que o povo ficou quieto, calado, lá não fez nada. Significa que teve, sim, muita movimentação, muito debate, muita colocação, revolta, guerra no Brasil, morte, consequentemente, né? Muitos colocaram aí as suas decisões em xeque, colocaram, o governo manteve-se na mão da elite, mas o Brasil continua andando, certo? E aí a gente percebe que o jogo político daí para frente vai ter que começar a ter outro peso. A solução para tudo isso a gente já sabe, vai ser o golpe da maioridade de 1840, ou seja, reduzir a idade mínima para o Dom Pedro subir ao poder e assim os governantes das províncias aceitavam o Dom Pedro. Mas cada uma dessas rebeliões que a gente vai estudar nas próximas aulas são importantes momentos locais, regionais, que mostram um outro olhar, que é a participação do povo, que é a participação daqueles que são esquecidos dessa história oficial de uma certa elite brasileira. Combinado, turma? Dúvidas? Muito obrigado a todos, certo? Obrigado, meninas, meninos. Para quem não mostrou a cara também, muito obrigado, mas eu vou ficar sempre puxando a orelha de vocês aí, né? Obrigado por não estar ficando sozinho aqui, falar sozinho aqui, né? E anotem dúvidas e estou à disposição. Combinado? Boas aulas. Professor, Oi. não é uma dúvida, mas é que para mim a aula está muito rápida, desculpe. Eu não estou conseguindo acompanhar as coisas. Isso, que bom, David, então você me fala. Então a gente vai mais devagar, porque às vezes eu acho que eu estou indo muito devagar, atrasando as coisas. Não sei se vocês sabem tudo, se vocês não sabem. Então, na próxima aula eu pego cada um desses detalhes e a gente aprofunda um pouco mais, tá, David? Então, se você quiser ir um pouco mais devagar ali, a gente pode até pegar um momento de plantão aqui a mais, ou você me chama aqui e a gente conversa, tá bom? Quem for saindo, turminha, avisa, por favor, o professor que ele já pode começar a entrar aí, se preparar para entrar. Eu vou encerrando. E, David, eu vou mais devagar. Você me pega, a gente pega o material e a gente vai dando uma olhada, porque tem muita coisa para ser falada mesmo nesse período, tá bom? É que, tipo, às vezes eu tô anotando um negócio, aí, tipo, já passa slide, aí você tá falando outra coisa, eu me perco muito rápido, sabe? Tá.
É que eu sou lerdo também, professor, para anotar algumas coisas para Não tem assim. essa. Mas eu estou Hum, aqui para ajudar. É que eu tenho a minha ideia de onde eu quero chegar. É bom que você me dá esse feedback, que aí eu vou mais devagar, eu sei que vocês querem anotar. É que eu não estou com a lousa aqui, né? Então eu vou escrevendo, aí eu vejo a velocidade que vocês escrevem. Eu vou hum. jogando esses PowerPoints que eu quero ir para cá e para lá do que eu estou falando, mas aí eu volto com tudo isso, tá? Tem uma facilidade, David, também. Você pode rever a aula aí, que ela é gravada, né? Tudo isso para vocês. Mas eu sei que ao vivo é diferente, a gente ia devagarzinho e tal. Tá bom? Tá bom. Desculpe mesmo, professor. Valeu. Imagina, desculpa aí. Pro, uma Oi. dúvida. O que levou ao fim do período regencial? Eu me perdi, desculpa. Explodiu aí todas essas revoltas, certo? A gente vai ver a aula que vem. Depois, o Brasil quase fragmenta. Então, aquela ideia que eu estava falando, nossa, a Bahia proclama uma república, no céu, o Rio Grande do Sul vai proclamar república. Pô, a gente vai perder o Brasil. Mesmo que esse governo central aí do Rio de Janeiro faça isso, faça aquilo, ato adicional, eles são conservadores, são exaltados, são moderados, etc. Eles começam a perceber que a única coisa que não colocaria em xeque a unidade do Brasil, né, as províncias lá da Bahia ou do Rio Grande do Sul obedeceriam, seria o imperador. Tanto que na Bahia, quando eles proclamam a separação do Brasil, eles proclamam a separação do governo regencial, até que o Dom Pedro consiga a maioridade e voltar ao poder. Então os caras falam, bom, já está dado a dica, né, meu? Vamos colocar o Dom Pedro, e o Dom Pedro é o fator de unidade entre todos esses grupos. Mesmo os mais exaltados ali vão aceitar o fim da guerra, né, o fim de todas essas convulsões aqui pelo Brasil, por uma estabilidade. Quem é da cidade, quem é proprietário de terra, quem é do exército, etc., vão se converter nessa ideia da maioridade. E aí a gente trabalha, porque vai ser um golpe, tá? Ou seja, quem tem mais ideia de ter o conservadorismo, a centralização do poder, é os conservadores. Só que quem dá o golpe são os exaltados. Então, ou seja, né, vou pegar a ideia do outro, vou fazer eu esse golpe, colocar o Dom Pedro lá, porque assim, durante o período do Dom Pedro no poder, eu vou estar no poder. O Dom Pedro saca isso, manda os caras embora e continua a crise para o segundo reinado. Aí, mais alguns anos, o Dom Pedro resolve tudo isso fazendo o que a gente chama do parlamentarismo às avessas, lá, certo? Com as medidas que ele tira o poder desses caras. Isso no segundo reinado. Mas ainda tem mais uma ou duas aulas para a gente chegar lá. Ou seja, é o famoso golpe da maioridade, a centralização do poder na monarquia. Vai ser a solução desse período do Brasil aí. Tudo bem, Aninha? Beleza, Caiane? Beleza, Obrigada, David? Pro. Pessoal, boas aulas. Professor, rapidinho, desculpe. Manda. É, os regentes, eles eram líderes executivos, certo ou estou errado? Eles eram do legislativo, eles eram da Câmara Ah, dos tá, Deputados. justo. Ah, Aí, beleza. quando eles governam o Brasil, eles assumem o poder executivo, certo? Uhum. Quando a gente fala, era a Câmara dos Deputados, quando tem ausência do poder, que o Dom Pedro foi embora, o chefe, o presidente da Câmara, e somando mais um líder do Exército, vão assumir o poder executivo. A ausência do poder, eu assumo lá o poder executivo. Eles vão executar o poder. Então, qual é É a primeira que, medida? Convocar a eleição para ver todo mundo. E aí, galera, como é que a gente vai ficar? Os caras decidem, vão manter aí uma regência tríplice. Aí, com eleições de 4 em 4 anos, vem essa crise. O poder legislativo permanece e 3 desses líderes daqui de dentro viram chefes executivos. Tudo bem? Eles assumem isso. Agora, é difícil a gente ver, né? Porque o cara saiu lá de dentro, né? Então as críticas a tudo isso continuam. Tudo bem? beleza. Valeu, professor. Mais alguma coisa? Posso encerrar, turminha? Bons estudos, boa semana, bom feriadão aí prolongado aí, bom 9 de novembro para todos nós. Olha lá, já estamos passando a pandemia, já está quase na hora do Enem, estamos chegando lá. Obrigado, meus queridos, brincadeiras à parte aqui, bons estudos, rachem aí, vocês estão no caminho certo. Beijão, obrigado por hoje. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.